Olá, aqui estamos para mais um encontro a respeito do livro Nos Domínios da Mediunidade. Tendo pela frente hoje o capítulo de número 5, cujo título é Assimilação de Correntes Mentais. Diversamente dos capítulos que nos precederam, os quais tinham, às vezes, vários assuntos sendo objeto dos comentários de André Luiz, o capítulo versa a respeito de um único tema. Ele tem por norte uma única ideia, que é justamente essa ideia que envolve a mente e a forma através da qual a mente será utilizada para as comunicações entre a realidade espiritual e aquela em que nós estamos. Eu gostaria de pedir para vocês, principalmente aqueles que tiveram a chance de estudar conosco, os que não tiveram, seria importante que fossem para ler 2 capítulos, um deles do livro A Evolução em 2 Mundos, é o capítulo 16 da primeira parte, e que se chama Mecanismos da Mente, e o outro, o capítulo de número 10, mais do livro Mecanismos da Mediunidade. Evolução em 2 Mundos nós não gravamos, porém, Mecanismos da Mediunidade foi gravado. Então, se alguém tiver interesse, vai encontrar lá nas publicações da página no YouTube a aula de número 10 ou 11, acredito que seja 11, que versa sobre o fluxo mental. Fluxo mental. Então, são 2 capítulos interessantíssimos, porque eles nos dão suporte para entender aquilo que vai ser tratado hoje, né? Às vezes, a ordem de estudo desses livros não segue a que nós usamos, ela se inverte um pouco. Porém, quando nós fixamos esse planejamento envolvendo o estudo das obras do André Luiz, nesse aspecto ligado particularmente a um lado um pouco mais científico, nós estabelecemos que primeiro o estudo envolveria evolução em 2 mundos. Depois, contrariando a técnica que muita gente desenvolve, que é estudar nos domínios e depois mecanismos, quisemos inverter também, para que no estudo dos mecanismos nós tivéssemos a compreensão do processo. E agora, quando a gente se aproxima da experiência mediúnica detalhada, já que ele e o Hilário vão fazer um curso sob a supervisão do Aulus a respeito da mediunidade, observando como se dá o processo a partir da realidade em que eles se encontram. Essas 2 informações de ambos os livros são vitais, tá? Então, eu sugiro que aqueles que não tiveram a chance de conhecer, que conheçam. São 2 capítulos razoavelmente simples de leitura, e se dúvidas existirem a partir desta leitura, por favor, coloquem essas dúvidas oportunamente para que a gente possa tentar equacionar. Então, do livro Evolução em 2 Mundos, capítulo 16, Mecanismos da Mente. E no livro Mecanismos da Mediunidade, o capítulo de número 10, Fluxo Mental. Por hora, são essas 2 referências. Uma terceira vai aparecer aqui no andamento da nossa conversa. Eles são apresentados a uma figura que tem relevância no trabalho que está ali desenvolvido. É a figura do Clementino. O Clementino é
como aponta o Aulus, o dirigente do trabalho que está sendo analisado por eles. Pela sutileza do vínculo que ele estabelece com o grupo, fica bem evidenciado que o Clementino é alguém que acompanha aquele grupo há um bom tempo. Tanto que ele serve de referência para o Aulus quando quer atender ao pedido que o André Luiz lhe faz de estudar a mediunidade a partir da realidade espiritual. Ele vai levá-los em um grupo cuja harmonia, cuja estrutura permite as observações que nós estamos conhecendo e outras muitas que aqui virão, já que a obra tem 30 capítulos e em cada um deles, principalmente a partir do de hoje, nós vamos perceber as várias nuances desse processo de intercâmbio entre a realidade espiritual e a realidade encarnatória, aquela que nós nos encontramos. E é muito interessante porque o capítulo de hoje vai nos dizer como há a sintonização. Então, a partir da ideia que o capítulo de hoje nos oferece, nós vamos poder, nos demais capítulos, promover uma fácil assimilação, porque as informações que aqui estão não serão depois repetidas. Nós vamos só entender como é que se opera de forma A, B ou C, mas partindo dessa matriz. E, curiosamente, a matriz que leva à explicação não é a matriz do fenômeno. Isto também tem muita relevância, porque o Clementino vai se aproximar e envolver ao dirigente do trabalho, o Raul. Ele não vai envolver um médium nesse momento. Ele vai cuidar daquilo que será falado, transmitido pelo Raul. Puxa, mas o Raul é médium ostensivo? A resposta é não. O Raul não é médium ostensivo. O Raul é, como todos os espíritos reencarnados, um médium em potencial. Um médium em potencial. Então, a expressão de Allan Kardec, no sentido de que todos somos médiums, ela fica bem evidenciada agora, em que alguém que não tem, naquele grupo de 10 pessoas que compõem a nossa equipe de análise de estudos, naquele grupo, 4 têm mediunidade ostensiva. O quinto que nos foi apresentado, considerando que outros 5 trabalham ali como elementos de apoio ao que é desenvolvido, o quinto é alguém que não detém a mediunidade no sentido ostensivo, como tem a Celina. Porém, ele é um espírito que, em razão do seu comportamento, em razão da sua qualidade mental e espiritual, se torna passível de sofrer a influenciação de um espírito como Clementino e de dirigir os trabalhos também a partir de tal orientação. Se veja o cuidado da espiritualidade para que o trabalho desenvolvido tenha êxito. O Clementino nos recebe com toda a cortesia possível, né? Agradece a presença deles, diz que o grupo pertence a todos, não é um grupo exclusivo seu e nem dos que o integram. É um grupo de todos. E façam aquilo que vocês vieram aqui buscar. André Luiz anota que, de repente, os médiuns que estavam
se colocando à disposição para trabalhar, passam a contar com a companhia de entidades espirituais que vão, de certa forma, ajudar no processo dos intercâmbios que serão desenvolvidos. Nós vamos conhecer esses intercâmbios, nós vamos ter a oportunidade de ver como é que cada faceta do que está em O Livro dos Médiuns, ao menos parcialmente, é demonstrada por André Luiz neste curso que ele desenvolve sob a supervisão do assistente. Então, é muito interessante perceber, nós fomos montando este mosaico que vai começar agora a nos apresentar as operações do ponto de vista espiritual. Nós conhecemos os médiuns, nós tivemos a chance de conhecer aqueles que buscavam o atendimento, fomos, de certa forma, informados da sua situação, mas ainda não percebemos ninguém em ação. Tivemos acesso à grande qualidade, demonstrada através do psicoscópio, que vai ser já introduzido na nossa conversa mais uma vez, a grande qualidade do material que a espiritualidade conta naquele grupo para o exercício da atividade. Os médiuns estão afinizados, o grupo se mostra coeso, o propósito que ele deseja cumprir é um propósito elevado. No entanto, acho que ficou bem evidente para todos nós, nenhum dos trabalhadores, nem mesmo a Celina, que enfrentou seríssimas dificuldades para poder estar ali prestando aquela atividade, e nenhum deles, e agora o Aulus vai dizer que também nem ele, detém condições evolutivas para estar em trabalhos diferentes. Nós estamos envolvidos em trabalhos a serem desenvolvidos no planeta Terra. De todos os espíritos que o André Luiz nos apresenta, o único que chama atenção porque está mudando de ambiente de trabalho é Alexandre, que aparece no livro Missionários da Luz. Todos os outros continuam, seja Clarencio, seja Aulus, seja Gúbio, todos aqueles que vão ingressando, partem de nosso lar, têm vínculos com colônias próximas, mas estão ligados à Terra. O Alexandre foi o único que, na narrativa que ele nos apresenta, tinha uma tarefa a cumprir, cumpre essa tarefa e nos oferece ensinamentos fantásticos, da série Nunca Escondi de Ninguém, que o livro Missionários da Luz é o que mais me encanta. Eu fico assim, sempre emocionadíssimo quando eu volto às páginas de Missionários da Luz, não que os outros não me emocionem, mas ele, particularmente, me traz tantas informações que eu, com certa regularidade, volto a estudá-la, porque sempre tem um aspecto que eu deixei passar. Ainda que anote, ainda que faça observação lateral, já queimei o segundo exemplar do mesmo livro, de tanta anotação. Então, vai ali apontando. Por quê? Porque tem riqueza, tem riqueza. E o único espírito de todos aqueles que ele nos apresenta que não permanece é o Alexandre. Ele vai mudar de atividade, sairá do planeta Terra e vai para novos desafios. Detinha condições para isso. E ante a surpresa dos que ali estavam, mas você vai nos deixar? Ele disse, olha, o progresso espiritual é progresso espiritual. E eu trabalhei 300 anos ligados a todas essas atividades. É um tempo suficiente que acabou me credenciando. E agora acho que tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais,
vibrarei e continuarei sintonizado com vocês, onde quer que estiver, porém, eu preciso dar conta desses desafios, porque o espírito precisa avançar, precisa avançar. É evidente que muitas vezes nós não o fazemos, principalmente aqueles que podem fazê-lo, porque têm zelo, cuidado com outros que estão na retaguarda. Entretanto, há também aí limites, né? Exatamente porque o nosso apoio a quem quer que seja se trata de um apoio. São vibrações, são exemplos, porém, cada qual tem que fazer a sua jornada. Não há egoísmo nessa forma de avançar, de analisar as coisas. A gente tem que avançar e, consequentemente, diante de desafios para os quais conseguimos habilitação, essa é uma postura facilmente compreensível. Facilmente compreensível. Até porque a tarefa de trabalhar com encarnados para espíritos como estes que integram esse grupamento que André Luiz denomina nosso lar, parece ser uma tarefa um tanto quanto complicada. O Aulus pede ao André Luiz que olhe pelo psicoscópio agora aquilo que vai acontecer, né? Que ele observe os companheiros encarnados em concentração mental. Ele havia olhado aquelas pessoas no momento em que eles estavam na fase preparatória para o início dos trabalhos. E usando o mesmo aparelho, ele vai ter uma visão diferente. Agora, ajustada à sintonia do aparelho, como o Aulus faz e permite que ele e o Hilário chequem, eles vão ver que os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. Olha que ligação bacana que a gente encontra com o que nós estudamos em mecanismos da mediunidade. Todas aquelas assimilações, olha, corrente, tensão, presta atenção, emissor, receptor, a imagem daquilo que nós conhecemos, aquilo que a experiência na área do conhecimento de observação das correntes elétricas e outras formas de energia que a existência reencarnatória nos permite observar e comparar, é usado como parâmetro para que a gente possa entender. E agora ele volta. Presta atenção, eram correntes em elevada tensão. E diz, o sistema nervoso, os núcleos glandulares, os plexos, emitiam uma luz particular. E justapondo-se ao cérebro, começa aqui, então, a ganhar contorno o ponto central do capítulo, que vai se alongar até o final. A mente surgia como esfera de luz característica. E em cada companheiro havia um determinado potencial de radiação. Olha que coisa interessante, porque cada um deles, embora a característica de uma corrente eletromagnética em elevada tensão, no que diz respeito à mente, cada qual tinha a sua luz própria. E isso, lógico, chama a atenção, né? Porque é um fato que vai diferenciar daquilo que eles estão observando. Eles viram o grupo coeso, foram apresentados a B ou C, souberam da diferença da qualidade da comunicação de um, da atenção do outro. Isso tudo eles já foram apresentados. Mas agora o trabalho vai começar. E eles percebem que cada um deles tem uma característica própria. Isto é,
cada um de nós, e isso vai ficar marcado no ensino de hoje, cada um de nós tem a sua trajetória evolutiva, a sua experiência, que no momento assim, então, apresenta o resultado. Quer dizer, quanto mais nos empenhamos, quanto mais nos elevamos, melhor será a nossa condição num trabalho assim. Nós vamos ver que essa condição vai ser melhor mais amplamente. Eu disse agora há pouco que ia trazer uma referência e nós vamos trabalhar nela, inclusive, para ficar bem fácil essa assimilação. Mas, diante da curiosidade, o Aulus rapidamente explica. Em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer que a individualidade espiritual, na carne, mora numa cidadela que é comum. São recursos que tomou de empréstimo do mundo. Então, sangue, encéfalo, nervo, osso, pele, músculo, isso é usual, tá aí, isso é padrão. Agora, presta atenção, essa situação, ela é articulada, trabalhada, segundo as condições em que a mente se acha. Segundo as condições em que a mente se acha. Então, o veículo físico preparado para o trabalho, e aqui por isso é que a minha referência se fez em relação ao Alexandre, né? Não era de graça. Por que ele foi falar do Alexandre para contar? Porque o Alexandre tem a chance de nos fazer conhecer a preparação para o processo reencarnatório, e inclusive de espíritos que, pela condição que detêm, conseguem ver técnicos espirituais trabalhando no planejamento do próprio veículo físico que utilizarão. Não era uma referência gratuita. É dele que vem esse ensinamento. Quando André Luiz tem a chance de andar no laboratório com Manassés, o que tem de informação naquele capítulo do livro Missionários da Luz é altamente significativo. Nós aprendemos que há espíritos que estão na sua última romagem, os completistas. Aqueles que vêm escolhendo e tendo trabalhado os corpos porque não precisarão mais ter qualquer vínculo com a Terra. Já são espíritos em processo de afastamento do planeta. A fase de expiações e de provas para os seus espíritos está encerrando. Estão habilitados a ir agora ao mundo que Kardec classifica como um mundo feliz. É um mundo em que as condições em que o predomínio do bem é efetivo e o aprendizado, consequentemente, muito mais amplo, muito mais amplo. A jornada ascensional que todos nós fazemos é que vai nos habilitando. Então, dizendo, olha, presta atenção, a gente não pode esquecer que há uma individualidade espiritual. Não dá para esquecer isso. E eu disse que havia uma referência fenomenal. Essa referência vem do livro Roteiro. No nosso último encontro, na semana última, eu fiz questão de citar o livro Roteiro, né? Invoquei o capítulo. Hoje eu invoco outro e, diferentemente da última vez, em que eu só disse qual era o capítulo, mas não fui até ele, porque não dava tempo em razão do que ele tratava e do conjunto que a gente estava trabalhando, hoje eu vou me permitir ir até ele. Mas vou pedir para que cada um de vocês, na medida em que tem acesso, e se não tiver, por favor, escreve no chat, olha, não tenho acesso ao livro, que a Dani depois providencia a remessa do capítulo do livro para vocês em PDF, para que possa conhecer. Não sei se ela vai
conseguir o livro todo, mas, se não, o capítulo 6º, eu garanto que todo mundo recebe, o capítulo 25, perdão, 6º não, 25, todo mundo vai receber para poder ler. Eu vou destacar alguns pontos dele, porque eles são vitais para a gente entender. O Emmanuel lá diz para a gente o seguinte: quando você passa a se interrogar sobre o porquê do destino e da dor, e encontra na sua trajetória os princípios espiritistas clareando esses vastos corredores do nosso íntimo, você precisa se consagrar à apreciação do pensamento, quanto lhe seja possível. Por quê? Porque você vai se iniciar na decifração dos segredos que para nós todos ainda velam o fulcro mental. Para dizer, se conhecer o corpo já é uma tarefa que muita gente se envolve no campo científico, além túmulo, a grandeza da mente desafia-nos todos os potenciais de inteligência no trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito. E aí, abre um parênteses para colocar uma posição que eu já disse, defendo, justamente porque me amparo naquilo que ele fala e nas leituras que vamos fazendo, nas observações que vamos fazendo, diz ele, olha, a psiquiatria, a psicologia entre os homens na atualidade conhece tanto o espírito quanto um botânico que está restrito a um acanhado círculo de observação do solo e imagina que por ele consegue entender um continente, só olhando algumas ervas crescidas perto da sua mão. Olha a distância que está o conhecimento que as áreas que se dizem dedicar à mente guardam quando se trata de olhar a questão sob o ponto de vista que já deveria ter olhado. Desde que as experiências na área da psique foram ganhando corpo científico, houve um distanciamento da questão que envolve o aspecto espiritualista, centrando-se os exames, ressalvadas aí pouquíssimas correntes, aquilo que está como emanação do corpo. E ele diz, é olhar um terreno pequenininho e imaginar que esse terreno pequenininho dá conta do solo do continente. Não dá, não dá. Então, o desafio, diz ele, é avançar, é aproveitar que somos simpatizantes da doutrina espírita para avançar no conhecimento que estamos obtendo, de maneira a fazer com que esse conhecimento nos permita ganhar muito tempo em termos de aprendizado. E aí vem ele, libertos do corpo, do veículo de carne, quando temos a felicidade de sair além da natureza inferior, porque isso nos deixa imantado na crosta da Terra indefinidamente, ele usa essa classificação, compreendemos que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas ou coletivas. O poder mental, a mente. E nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando as correntes mentais. Tá? Então, o assunto é completamente próximo. É completamente próximo. E ele vai dar duas informações que são, assim, fenomenais, para que a gente possa ter uma ideia da dificuldade, mas do que o conhecimento
que nós logramos obter na realidade espiritual a respeito do assunto é enriquecedor. Primeiro deles, a mente é manancial vivo de energias criadoras. Lembremos-nos de evolução em dois mundos e de mecanismos da mediunidade. Bingo! O estudo envolve isso. E mais, agora ele, só que no livro Pensamento e Vida. O pensamento é substância, coisa mensurável. Coisa mensurável. É por isso que ele nos diz: volte o seu para regiões, esferas distintas das esferas terrestres. Volte o seu para Deus. Tanto quanto puder, volte o seu pensamento para Deus. Porque é da divindade que promana a luz que permite saiamos das zonas de influência que, sem este tipo de cuidado, dificilmente nos libertarão. Ele começou mostrando isso mais uma vez aqui no livro Roteiro. Tá? Mais uma vez ele toca no assunto. Cuidado, cuidado. Busque mudar a sua sintonia vibracional. Não se esqueça, a mente tem energias criadoras. O pensamento é substância, é coisa mensurável. Dá para detalhar, dá para entender, né? Eu não vou avançar, porém, recomendo que todo mundo faça essa leitura ou releitura. Destaco só para encerrar o parênteses, que já está ficando maior do que eu previa. Quem mais pensa, diz ele, dando corpo ao que idealiza, mais apto se faz à recepção das correntes mentais invisíveis. Agora o detalhe, pode ser que isso se dê nas obras do bem ou do mal. Daí o convite, para que a gente pense muito, mas busque pensar no bem. Pensar no bem. Sintonizar-se com o bem. Para, recebendo esses influxos, avançar. Fecha o parênteses. Se ficarem dúvidas a respeito da leitura, se não tiver o texto, avisa. A gente manda o texto. Tendo dúvida depois, nós voltamos ao assunto. Ok? Tem como a gente voltar ao assunto para poder trabalhar. Sigamos na reunião, porque o Clementino agora coloca a mão na fronte do Raul e se mostra, a partir desse contato, mais humanizado, quase obscuro, é a colocação do André Luiz. Ele vai baixar a sua sintonia. E o Aulus explica. Ele vai fazer com que o seu tom vibratório elevado ceda para se igualar à posição do Raul tanto quanto puder, para dar chance do trabalho se desenvolver de forma mais efetiva. Ele não espera que o Raul vá até ele. Ele reduz a sua vibração para estar ali, como que a imagem é muito bonita. Um músico de muito grande capacidade que pega um violino de alto valor, a importância do Raul, destacada desde a sua apresentação, do qual, conhecendo a firmeza e a harmonia, ele vai procurar tirar
a melhor sonoridade possível. E aí, eles então constatam que a cabeça do Clementino emite raios fulgurantes e o cérebro do Raul, sobre o influxo desses raios, começa a ter uma luminosidade muito mais intensa, embora não fosse a mesma detida pelo Clementino. Olha o intercâmbio clarificado para nós. Ele baixa a sua vibração, entra em sintonia com o Raul, que, captando a sua vibração, muda ele próprio de condição vibracional. E ele agora vai também retratar um cérebro voltado para a qualidade mental da individualidade Clementino que ali estava. Há uma como que transmissão, transfusão, né? Uma simbiose entre ambos. Lógico que, estando encarnado, o Raul não conseguirá externar aquilo que o Clementino externa. Vamos partir desse pressuposto apenas. Porque, levando em conta as informações que nós recebemos, e foi aí a razão de eu ter invocado Emmanuel no livro Roteiro, nós vamos perceber que a individualidade tem o seu progresso. Então, é evidente que pode ser ambos detenham a mesma evolução. Até próxima. Pode ser que Raul tenha uma evolução até maior do que a evolução do Clementino, mas na condição de encarnado não dá para ir além. E para que evitar que aquela comunicação ficasse truncada, o que acontece? O Clementino, então, diminui a sua frequência vibracional e, aproximando-se, faz uma prece, né? Em alta voz, que vai sendo para eles e que vai sendo repetida com algumas variações pelo Raul. A prece que nós não conhecemos, ela vai aparecer no livro em outro instante, não nessa mesma condição agora, mas ela deixa todos que estão ali extremamente emocionados. É algo sincero, que certamente agradece a Deus pela oportunidade de um trabalho como esse que a gente vai acompanhar estudando os capítulos do livro. A gratidão porque há um grupo de espíritos encarnado disposto a ser útil a um trabalho de amparo a si próprio, ponto 1, mas aqueles que ali chegam, o ponto mais relevante. E esta gratidão deve ser externada ao Senhor da vida, que nos destina à máxima perfectibilidade, conduzindo-nos, enquanto princípios inteligentes, dentro de leis que no ambiente da Terra são leis inexoráveis, mas que permitem ao princípio exercitar o instinto para sobreviver e ter rudimentos de inteligência para aprender. Mas que, com a assinalação da consciência, muda de grau de ação. Aí, então, nós vamos ter que descobrir as leis. E, ao descobri-las, nós vamos conseguindo ampliar a nossa capacidade de jornadear, mais celeremente, menos celeremente. Mas vamos responder por aquilo que fomos fazendo e por aquilo, como hoje vai ficar muito claro, formos pensando. Então, esse mecanismo que a doutrina espírita nos revela é de uma beleza ímpar. Ele muda completamente a capacidade de compreensão das coisas. Nós somos artífices, nós somos os construtores da nossa jornada.
Quer dizer, está em nossas mãos, quando sabemos disso, acelerar o passo, aproveitar a oportunidade e não relegar para depois. As circunstâncias podem não ser as mesmas. Enquanto tendes luz, caminhai. A advertência de Jesus vem lá atrás. É dizer, diante de uma luz tão forte como é espírita, nós temos que aproveitar. É o tempo, é o hoje. Temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para amar incondicionalmente e para conhecer aprofundadamente. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Aquela situação faz com que André Luiz, então, perceba que agora a prece uniu a todos de um jeito que eles parecem mesmo uma fortaleza. Vocês se lembram dessa imagem, né? Quando aquela legião entrou, vinda do salão, das áreas próximas da casa que acolhia o grupo, eles vieram numa algazarra fenomenal, alguns totalmente perdidos, trazendo as suas vibrações totalmente desregradas, mas ao contato com o grupo, eles permaneceram calados, eles foram silenciados. Eles sofreram o impacto de uma corrente vibracional fruto de preparação, de convivência. E olha que a gente foi apresentado a médiums, não fomos apresentados aos outros participantes, temos uma ideia, porque forma um grupo coeso, a médiums díspares, desde alguém de excelente qualidade medianímica, a Celina, até espíritos não tão afinizados assim. O fato é que a coesão conteve o grupo que chegava, né? Ele, André Luiz, vai se aproximar do Raul porque agora ele quer saber o que aconteceu no corpo físico. Ele está fazendo estudo. Então, mais do que nunca, ele chega e quer conhecer, né? O André Luiz é aquele cientista detalhista que vem na descrição nos ajudar a compreender. Ele disse, olha, puxa vida, o busto, os braços, as mãos estavam sobre uma vigorosa onda de força, fisicamente. A pele dele se mostrava eriçada. É como se ele tivesse experimentando um agradável calafrio. E essa onda de força descansava sobre o plexo solar, de onde se transformava num estímulo luminoso que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. O Aulus vê e aí diz para ele, olha, os jatos de forças mentais do Clementino atuaram sobre a organização psíquica do Raul, como a corrente é dirigida para a lâmpada elétrica. Apoiando-se aí no plexo solar, elevou-se o sistema neurocerebrino, como uma energia elétrica da usina atinge a lâmpada e se espalha pelo filamento incandescente. Produz aí o fenômeno da luz. E o André Luiz, que nós sabemos ser um grande indagador, pergunta, tá, legal, mas e o problema da voltagem? Porque um tem uma vibração, o outro tem outra. Um está espiritualmente trabalhando, o outro também está, mas está encarnado. Ele fala, não foi esquecido, não. O Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do Raul e do ambiente. Ajustou as possibilidades do mesmo jeito que um eletricista controla a projeção de energia segundo a rede
dos elementos que ele tem. Ele não vai implementar nada que leve à perda da rede. Ele trabalhou, né? E aí, usando sempre o sorriso, né? Essa é uma característica que o Aulus repassa o tempo todo, e o André Luiz anota, porque o Alexandre é alguém circunspecto, o Gúbio era alguém com características de muita diligência, muita presteza, e cada um deles tem ali as suas próprias singularidades. O Clarencio, a bondade. Ele sorri e diz, olha, cada vaso tem que receber conforme a estrutura que lhe é própria. Aí o André Luiz reflete. É interessante porque no livro em que nós estamos estudando, ao lado das colocações que vêm daqueles que são os instrutores, tanto ele quanto Hilário vão se posicionando. E não é mais a posição de alguém que, como em Nosso Lar, como em Os Mensageiros, se mostra apenas curioso. Já é alguém que tem ganho em conhecimento. A própria evolução da série André Luiz vai demonstrando. E, ao invés de ser aquele que só observa, questiona e anota, ele também passa a expressar as suas conclusões. E se elas aparecem sem crítica, como vai acontecer agora, é porque elas estão adequadas, diz lá o André Luiz, né? Perdão, acho que eu me equivoquei. Eu me equivoquei. O André Luiz vai aparecer no próximo tópico. Agora é só o Aulus que vai completar. O equívoco foi meu. Ele vai construir o raciocínio, mas é no próximo tópico, o terceiro tópico. Esse segundo termina justamente com essa ideia das irradiações que um mundo desenvolve sobre o outro. Eu uso um processo colorido aqui para ver as imagens e a cor me traiu. Eu assinalei a cor diferente, por isso imaginava que era o André Luiz. Eu cometi esse equívoco aqui, peço desculpas. Essa vibração entre alguém que está na realidade espiritual, detendo condições elevadas, como é o caso do Clementino, e que precisa e quer, na direção dos trabalhos desenvolvidos por alguém que está encarnado, mas que detém méritos que o habilitam para desenvolver aquilo, exige essa troca, né? Não dá para usar o vaso físico como se estivesse em contato, trabalhando com um outro espírito sem as limitações da matéria. Então, para isso, o Aulus então explica, a lâmpada ela vai emitir a sua luminosidade no espaço físico dentro dos movimentos que são próprios. E basta que a gente se recorde, então, da lâmpada com filamento, a capacidade de cada uma delas, para poder anotar. Quanto maior a estrutura do filamento, maior a luminosidade. Isso é a mesma coisa, tá? Entenda isso, porque quando você perceber essa diferença, vai ver que os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despedem, e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Dos agentes mentais que produzem. Agora sim, é que entra, então, o André Luiz. Porque, à vista disso, ele vai refletir sobre a energia mental. Primeiro, dizendo que o pensamento não
escapa às realidades do mundo corpuscular. Vai estar ligado, principalmente, no fato de que todos os espíritos que estão encarnados dependem do veículo físico. Então, não vai ser possível extrapolar, estando contido do ponto de vista do perispírito, também porque vai revelar a elevação de cada um de nós. Quanto mais elevado, menos denso o perispírito, maior amplitude de ação espiritual por parte daquele que atingiu tal condição. E é uma condição a ser atingida mediante progresso, não por outorga. Diz ele, então, para nós: assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando-lhes as unidades atômicas, o campo da mente oferecia largas ensanjas, largas oportunidades ao estudo de suas combinações. O roteiro, que eu fiz questão de abrir, mostrou claramente isto. Abri espaço para falar do livro Roteiro, e agora o André Luiz pega essa mesma ideia e coloca do ponto de vista prático. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria têm natureza diferenciada, com característicos e pesos próprios. Os primeiros adensam a alma, os outros a sutilizam. Ambos definem qualidades magnéticas. A onda mental possuiria determinados coeficientes de força na concentração silenciosa, no verbo exteriorizado ou palavra escrita. Vocês perceberam a clareza do raciocínio? Então, se eu penso em coisas que são negativas, crueldade, revolta e tristeza são os 3 exemplos que ele traz. O que acontece com a minha estrutura da medição do pensamento? Vai ser baixa, vai ter peso, vai ficar mais ligada às zonas baixas. Mas se eu tenho amor, compreensão, esperança, alegria, o meu pensamento faz com que a carga mental se sutilize, se eleve, se eleve. Da mesma forma, o que eu falo, o que eu escrevo, vão revelar a minha posição evolutiva. Se eu escrevo, se falo coisas negativas, não há por que esperar que eu tenha evolução, que eu consiga progredir. Se eu fizer o contrário, aí sim darei sinais de que estou avançando. Ele sintetiza dizendo: eu compreendi desse modo, mais uma vez, e sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações. É importante como ele demonstra isso no transcurso dos livros. Se nós pudéssemos agora fazer um parênteses ou um intervalo e fôssemos resgatar em alguns dos seus textos em que esse mesmo raciocínio fica evidenciado, a gente entenderia por que ele registra essa expressão.
mais uma vez, e agora sem dúvida nenhuma, eu sou a vítima ou eu sou o beneficiário daquilo que eu crio, das correntes mentais que eu projeto. E eu me escravizo a compromissos com a retaguarda das experiências que tive, ou delas me liberto para a vanguarda, conforme eu me mostrar harmonizado ou desarmonizado das leis eternas. A lucidez da informação assusta, porque a gente adora encontrar culpados. E ele diz: não há culpados que não sejamos nós mesmos. São as nossas ações que nos vinculam. São os nossos pensamentos que nos vinculam. Puxa, mas eu não fui escolhido como... Não, não, não. Você não é alguém que é rejeitado, você não é alguém que está colocado à parte. Você é um espírito em evolução. Então, cuide daquilo que você pensa, daquilo que você fala, porque você está estabelecendo o mecanismo de aferição. Vou voltar lá ao roteiro. O pensamento é passível de medição. O pensamento é passível de medição. Então, quando eu falo, pensei no que quis dizer e eu retrato. Vamos a Jesus? Mas pode o seu discípulo comer, pegar uma espiga no dia de sábado? Claro que pode. Isso não tem relevância nenhuma. Não é o que entra que contamina, é o que sai. Porque o que sai revela o que você tem, o que você é. Então, as práticas exteriores, aquelas que muitas vezes são objeto da visão filosófico-religiosa, elas ficaram desde Jesus para trás. Desde Jesus. Ele teve a morte que teve justamente por confrontar práticas que ele dizia não conduzem a lugar nenhum. E isso incomodou, é evidente, porque ao lado do seu carisma, da sua prática incondicional do bem e do amor, os seus exemplos eram de libertação. Então não há que se criar condicionamentos. Não há que colocar as criaturas sem a perspectiva dos espíritos que somos. Isso é perder tempo do ponto de vista evolutivo. Uma mensagem como a dele, há mais de 2000 anos, diz a respeito do que importa. Ela não é a mensagem que fecha, é a mensagem que liberta. Não é a mensagem que condiciona, mas é a mensagem que convida à evolução. Conheça a verdade e se liberte. Saiba quem você é. Avance. Agora tome cuidado, porque o conhecimento traz a responsabilização. O André Luiz registra que não dá para continuar, e juro, eu gostaria que ele continuasse muito, porque ele entra num campo que facilitou sobremaneira não só a compreensão daquilo que nós vimos, externado no contato do Celestino com o Raul, mas, acima de tudo, da projeção dessa informação para nós próprios, enquanto espíritos que temos acesso a esse tipo de colocação. E esse norte da importância da mente, do contato, vai ser agora explorado pelo Aulus, porque, a partir daqui, eles registrarão como se desencadearão os processos. O título do nosso capítulo de estudo, então, apresenta o mecanismo de como essa ligação vai se dar
entre quem veio para trabalhar do ponto de vista espiritual ou para ser ouvido e aquele que está ali como encarnado, reencarnado, disposto a ajudar. Vocês viram, diz o Aulus para ele, no quarto bloco dos 5 que nós temos para estudar. Vocês viram como é que foi a comunhão entre o Clementino e o Raul no momento da prece? E antes que eles dessem qualquer impressão, ele explica: nós vimos o fenômeno da perfeita assimilação de correntes mentais que preside habitualmente a quase todos os fatos mediúnicos. Ponto final. Se o capítulo acabasse agora, tudo que a gente vai ver daqui para frente é fruto desta maneira habitual como se dá. É assim, na assimilação de duas correntes mentais, a do desencarnado com a do encarnado, que nós temos a quase totalidade dos fatos mediúnicos. Presta atenção. E aqui ele volta a informações que nós já tivemos quando estudamos juntos aqueles 2 livros, particularmente o Mecanismos. O Raul é o aparelho receptor, como se fosse o aparelho de rádio. Ele usa o exemplo que à época era facilmente compreensível. O aparelho de rádio era, no Brasil, o veículo através do qual a pessoa se inteirava do mundo. Toda casa tinha o seu aparelho de rádio, se pudesse, e quando os recursos materiais avançaram e a tecnologia fez esse aparelho ser portátil, as pessoas passaram a ter um e levar este um, para continuar esse mesmo processo de sintonização. Veja como vai sendo clara a evolução, né? A emissão mental do Clementino, que traz o seu pensamento, a sua vontade, essas 2 palavras a gente conhece bem, elas envolvem o Raul de tal forma, né, que as antenas, milhares de antenas, vão trazendo as impressões, em princípio, fracas e indecisas, e que depois, quando chegam nos centros do corpo espiritual, funcionam como condensadores, e aí vão atingir a maneira de bobinas que vão, energizadas, conduzir até ao aparelho cerebral, onde temos centenas de centros motores, semelhante a um milagroso teclado de eletroímãs, ligados uns aos outros, e em cujos fulcros dinâmicos se processam as ações e reações mentais, e que determinam, assim, vibrações criativas através do pensamento e da palavra. O encéfalo é a poderosa estação emissora e receptora, e a boca é o alto-falante. Então, tudo aquilo que aconteceu permitiu esse processo. Ele avança dizendo: tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos e dos pés, ou pelas impressões dos sentidos e dos órgãos que trabalham na feição de guindastes e condutores, transformadores e analistas, sob o comando direto da mente. A imagem não pode ser mais clara. E se a gente voltar àquele capítulo a que eu me referi do livro Mecanismos da Mediunidade, nós fechamos por completo a compreensão.
É dessa forma. Ele chama a atenção do Hilário e do André para isso. O Hilário, então, intervém e abre um dissenso com uma dúvida que vai merecer de pronto uma resposta do Aulus, porque a dúvida pode levar a conclusões que não são as conclusões que o capítulo quer que a gente chegue. Porque o Hilário pergunta: essa é a técnica do próprio pensamento? E o Aulus se apressa a dizer: não tanto. O pensamento que nos é exclusivo flui incessantemente de nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares, e usamo-lo normalmente acionando os recursos de que dispomos. O último bloco começa justamente da dificuldade que o Hilário tem de compreender o alcance dessa colocação que o Aulus faz. Ele vinha falando algo sobre assimilação de corrente mental, e o Hilário entende que aquela descrição era a descrição técnica do próprio pensamento. Ele disse: não, não é por aí. Não é por aí. E se dispõe a dar mais informações a partir daquilo que o Hilário, então, coloca. Não será tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental, que nos pertence, daquela que se nos incorpora à cabeça. E antes dele continuar o raciocínio, o Aulus intervém. Olha, a sua afirmativa carece de base. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, de vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são particulares. E para não deixar o Hilário meio assim, sem graça, né? De novo usa o bom humor e complementa a informação. Em assuntos dessa ordem que você está levantando aí, é imprescindível muito cuidado no julgar. Porque enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, de vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados, que constituem fácil acomodação com o menor esforço. Então, a pessoa acaba não sendo detentora das opiniões que lhe são próprias, com medo de desagradar, porque comporta-se como quem só segue o que os outros pensam. E ele diz: enquanto nós estamos na craveira terrena, né, presos a essa realidade, dificilmente nós teremos vida mental que se possa chamar de efetiva. Ela será parasitária, vai estar sempre ligada nas coisas. Então, eu preciso agradar alguém, o meu comportamento, o meu pensamento vai ser assim. Né? Você, então, a cada assunto, cada conversa, você vai se amoldando de forma que você, quando para, pensa: mas como é que eu penso? Qual é a minha visão?
porque para agradar o marido eu me comporto e falo dessa maneira, a meus pais daquela de outra maneira, a meu filho desce daquela forma, e o meu próprio? Qual é o meu próprio? Então ele diz, somos parasitários. Né? O parasita é alguém que vive imantado e se transmuta em relação a outro. A outro. Então, esse é um detalhe, assim, muito, muito interessante, porque ele vai afundar a recomendação da libertação mais uma vez. A gente, de novo, vai ouvir esse conselho agora por outra boca, né? A boca do Aulus. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, primeira coisa. Ao estudo edificante, segunda coisa. E ao hábito de discernir, terceira coisa, para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as correntes mentais que passamos a assimilar. Regrinha, então, é preciso aprender a meditar, a recolher-se, encontrar tempo para fazer isto, como regra. O momento próprio. Para melhorar a qualidade desta meditação, é importantíssimo estudar. Porque vai meditar sobre o quê? Se não tiver uma leitura que ajude a elevar o pensamento. Nós sabemos as nossas faixas vibracionais quais são. Nós sabemos. E se você tiver dúvida sobre a sua, é só anotar as páginas que você segue nos momentos que acessa as redes sociais. Você vai mostrar a faixa vibracional que te influencia e pela qual você é influenciado. É ali que você é parasitado, está grudado nisso. E o algoritmo percebe o seu interesse e replica isso em constantes acessos, porque ele percebe que aquele é o seu gosto. E é a maneira de te manter ligado. Não que ele está lendo o seu pensamento, está percebendo aquilo que desperta a tua atenção. Para ali são canalizadas as publicações, ali são canalizadas as publicidades, ali são canalizadas as visualizações, porque é o que você gosta. Veja que o algoritmo consegue perceber o seu nível de parasita e explora. Só a meditação, só o estudo ajuda a exercer o discernimento. É só quando nós adquirimos a capacidade de discernir que a gente consegue não ser conduzido e passa a cuidar dos próprios passos. Olha a riqueza do ensino dentro do contexto do que a gente está estudando. Porque o Hilário confundiu as duas coisas. Ao ver a descrição do processo da assimilação, ele já emendou. E é evidente que essa emenda também poderia brotar de cada um de nós. Puxa, é assim que a gente pensa. Não, não, não. E muito cuidado, porque enquanto se está encarnado, a gente não tem capacidade, por viver de maneira parasitária, de fazer discernimento. E de tal forma vai se transmudando e adaptando que você não sabe dizer mais nem quem é. Né? O que você pensa? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Mas não é essa opinião que todo mundo dá hoje, sem saber o que está falando. É a opinião de quem parou para refletir e que às vezes nem opinião tem. Não dá para opinar sobre esse assunto, eu não tenho domínio. Se eu não tenho domínio, eu não falo. Eu não exponho. Eu não me exponho. Eu não tenho domínio. Para que eu vou trazer o quê? O que eu vou acrescentar? Só quem medita, só quem estuda consegue discernir.
E aí sabe aonde está. Interessante, né? Interessante, porque isso se juntar com tudo aquilo que a gente ouviu até agora no capítulo, faz com que aquele texto do livro roteiro seja facilmente apreendido e compreendido. Na realidade espiritual, a depender do progresso que tenhamos conseguido fazer nesse isolamento para entender o que é nosso mesmo e não aquilo que reproduzimos dos outros pelas mais diversas circunstâncias e condições, é que a gente vai externar o andar evolutivo em que se encontra. É a hora que a sintonia será plena. Ela já se dá no corpo, mas sem ele, nós então seremos automaticamente atraídos por essas ondas mentais e nelas permaneceremos. O Hilário então diz, né, para o Aulus: agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em todas as situações da vida, tanto nos feitos notáveis da genialidade como nos dramas cotidianos. E o Aulus então diz: puxa vida, maravilha. A mediunidade é a lição que fica dele para todos nós. É um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. E cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso mesmo, Jesus recomendou vigilância e oração. Mateus 26, 41. Para que a gente não caia em sugestões do mal. A tentação, aquilo que nos leva a seguir, é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. Por vezes irresistíveis. Acho que não teria ponto melhor para encerrar o capítulo. Porque desse conjunto todo, nos resta uma qualidade de informações tão grande que é um farto material para meditar. Realmente para meditar. Aproveitar a sequência desse nosso estudo para encontrar um tempinho, reler não só o capítulo de hoje, mas as referências, se não reler, conhecê-las, e nos propor, porque esse é um estudo sério, a desenvolver uma reflexão profunda, para analisar efetivamente e perceber que, desde Jesus, a recomendação é muito lógica, muito lógica. Vigia. Presta atenção nas ondas que você se envolve. Vocês perceberam que a ideia da tentação tem uma leitura completamente diferente. Ela é uma força viva que se irradia de nós. O sujeito imagina que a tentação vem do outro. Não. Vem de nós. Nós é que desejamos aquilo. Nós é que buscamos aquilo. E, consequentemente, estendemos os fios que vão nos criar um grande emaranhado. E que, muitas vezes,
será irresistível. Nós não conseguiremos nos libertar, muito menos quando estivermos livres da matéria. André Luiz já estudou isso várias vezes, várias vezes. Vale a pena a gente lembrar das hipóteses que já leu e entender que, mais uma vez, o ensino se repete, convidando-os, agora aprofundando um pouco mais, a parar e pensar. O Aulus interrompe o ensinamento para dizer para eles, olha, o tempo utilizado a serviço do próximo é bênção. Então, vamos embora, vamos ver e vamos utilizar o nosso tempo em favor do outro. As observações foram feitas, todo mundo aprendeu, mas agora a gente tem a reunião para observar como vocês queriam no aprendizado que vocês pediram. É o convite que eu te faço para estar conosco no próximo encontro, onde nós vamos, em mais um capítulo, analisar aprofundadamente a obra nos domínios da mediunidade. Até ele!